Bora lá, galerinha! Lugares quase impossíveis de se visitar do canal do Semideus, gente. O último vídeo que eu vou estar gravando aqui nesse adiantamento que eu tô fazendo aí pro Natal aqui pra vocês. Então, tava um pouco em dúvida de qual seria o último que eu ia gravar aqui. Não sabia se eu ia estar muito em cima da hora ou não na hora de gravar esse vídeo, só que até que eu tô com um tempinho bom, então eu resolvi gravar esse vídeo do Semideus pra vocês aqui. Uh, Pra fechar aí, acho que o Semideus é o canal que eu mais reagi aqui. É um dos que vocês mais gostam, então acho que fazia sentido, talvez seja o último vídeo dele no ano aqui no canal, então, enfim, né, acho que vai ser bastante interessante e um tema que eu acho muito legal, lugares quase impossíveis de se visitar, cara, o que seriam isso? O único lugar que eu tô pensando é aquele ponto Nemo lá, né, cara, que é o lugar mais distante lá e tal, né, tô curioso pra ver do que se trata esse vídeo. Enfim, gente, espero que deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aqui na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível. Considere se não lembra do canal, vai estar ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também. Entre lá que tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo aí sem muitas delongas que... tô bastante animado, acho que vai ser bem legal. Bora! Tá? Que isso? Ok. Esse é um vídeo que eu não sabia se ia trazer ou não, cara, mas trouxe aqui pra vocês. Nós frequentemente temos a impressão que o planeta Terra foi completamente explorado pela raça humana, e que as únicas partes que ainda temos que desvendar são as profundezas dos oceanos. Mas mesmo que de fato acho que ainda tem alguns interiores, tipo, interior muito inexplorado da Amazônia, o planeta assim, já sei tenha lá. sido explorado e estudado, ainda existem certos locais bem isolados e de difícil acesso que são bem enigmáticos, enquanto há também certos lugares extremamente protegidos ou inacessíveis para a maioria das pessoas, e que você provavelmente nunca visitará. E são alguns desses lugares óbvio, né? que estaremos explorando nesse vídeo, comentando sobre ilhas isoladas e inacessíveis, formações bizarras no meio de florestas, locais fortemente protegidos com histórias míticas, ou mesmo a Coreia do Norte inteira, regiões que só sabemos que existem por causa de ferramentas como o Google Earth. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Bora! Lugares quase impossíveis de ir no planeta. Nossa, que bizarro! Vai ser Gostaria de começar, né? o vídeo novamente falando sobre ilhas, que foi o tema de um vídeo recente aqui no canal, mas e que eu acredito que tem react no canal, não vou dar certeza, mas acho que sim. Falando de outro caso que não apareceu naquele vídeo. As ilhas localizadas no norte do Canadá são um objeto de fascínio para mim, particularmente, já que esse grande arquipélago de ilhas fica bem ao norte do planeta e é pouquíssimo habitado, tendo apenas algumas pequenas comunidades e assentamentos. Pô, o que essas pessoas estão fazendo aí nesse lugar do mundo? Eu entendo que você deve ter nativos e tal, né, cara? Os Inuits, né, cara? Mas, tipo assim, pô, assim, sei lá, né, cara? Não dá pra descer um pouco mais pro sul atualmente? Precisa continuar morando aí, né? Nativos na região. Afinal, essas ilhas estão mas que deve ser bonito, deve, né? no Ártico, e com isso elas possuem um clima extremo. Na verdade, grande parte dessas ilhas são inabitadas, e entre elas temos a ilha Devon, que é justamente a maior ilha desabitada do planeta. Ela é um pouco menor do que a ilha principal do Sri Lanka e a ilha da Caramba, e é enorme então, Tasmânia, na Austrália, tendo 55 mil quilômetros quadrados. A ilha Devon foi avistada pela dessa maneira por causa dos animais daí, né, cara? Eles devem viver, tipo, num ambiente totalmente selvagem, primeira vez, né? Tipo por assim, europeus, literalmente sem contato com o ser humano. Em 1616. E o oficial da Marinha Britânica William Edward Parry mapeou o sul da ilha entre 1819 e 1820. Ele também a nomeou como North Devon, e posteriormente seu nome foi mudado apenas para Devon em 1850. Durante os anos 20, um posto foi construído na ilha chamado Dundas Harbour. Ele servia principalmente para evitar que baleeiros estrangeiros atuassem na região. Após um tempo... basicamente os caras chegavam lá, faziam uma parada, às vezes deixavam alguém só para dizer, pô, aqui é nosso, tá bom? O posto foi usado para alocar famílias Inuit que foram tiradas da ilha de Baffin, que fica ao sul de Devon, de forma temporária, durante uma crise no mercado de peles. Essas famílias abandonaram a ilha 13 anos depois.
Nos anos 40, Ok. Dundas Harbor voltou a ser habitada para novamente ajudar a patrulhar a área, mas devido à grande quantidade de gelo da região, o posto foi novamente abandonado em 1951. Depois disso, a ilha de Devon nunca mais abrigou uma população permanente, com ruínas das construções do posto podendo ser encontradas na ilha até hoje. Interessante pra Mas uma caramba, coisa né? muito interessante sobre a ilha de Devon Mas assim, não tem nada, né? Eu até falei de vida selvagem e tal, mas é um grandíssimo nada, né? Tipo, é só um. Tipo assim, não é aquela floresta de tundra do norte da Rússia, né? É literalmente só um pasto enorme sem vida, é né? que ela é utilizada por cientistas e pesquisadores para emular como seria a vida no planeta Oh, Marte. legal. Essa pesquisa é feita pela Maneiro. Flashline Mars Arctic Research Station, que criou na ilha uma base que tenta simular uma colônia em Marte, se aproveitando O frio e tal, né, do cara? clima Total. hostil da Eu ilha. acho muito louco o planeta Marte em si, né, cara? O fato dele, tipo, ser. Você olha aquelas imagens dele, ser aquele desertão vermelho que parece super quente, né, cara? Só que na verdade ele é um frio pra caramba, né? Para dar a sensação de como é andar no planeta vermelho. Ah, bem legal, mano. Achei da hora isso. Agora, indo para um Ok. lugar um pouco diferente de uma ilha do Ártico, vamos até o deserto do Saara para encontrar Eita. uma ruína antiga Nossa! que se localiza no interior da Argélia, conhecida Kizar. como Kisardra. Essa estrutura fica O nome é maneiro, cara. Parece uma no parada dos Targaryen, meio do cara. deserto, sem nenhuma estrada que leva a essa localidade. Ela é completamente cercada pelas dunas do Saara. Existem, no entanto, alguns Mas assentamentos pra que ela foi construída exatamente? próximos, como pequenas vilas e a cidade de Timimum, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância dessa fortaleza abandonada. E o fato que torna essa estrutura ainda mais enigmática é que não sabemos praticamente nada sobre sua história. Não sabemos quem a construiu, quando ela foi Caramba! construída e qual era o seu propósito. Mas qual que é a. Quão antiga ela é Se sabe, no exatamente? entanto, que em um certo período Kisardra foi Parece bastante antiga. ocupada por judeus que estavam na região, mas não Judeus? se Caramba, sabe, ou que pelo menos aleatório. não é dito, por que eles É, por que que eles estavam aí nesse lugar, no meio do deserto? Não faz sentido. ocuparam Kisardra e o que exatamente eles fizeram lá. Hoje, a fortaleza permanece Mas como é um dos maneiro, pontos vai. mais misteriosos do deserto do Saara. Pô, muito louco, achei a construção bem maneira e muito enigmática. Nunca vi muita gente falando sobre ela, achei maneiro. Ok. E vindo para um ponto de interesse mais próximo da gente, talvez a formação mais curiosa, enigmática e obscura que temos aqui na América do Sul está localizada na floresta amazônica, em uma região Ratanabá. que pertence ao Peru. Cerro El Cono, como é conhecida, É é o uma formação corno? rochosa em formato de pirâmide Caraca, mas muito encontrada maneiro, em cara. uma Que região isso? isolada da Amazônia, no Parque Nacional da Sierra del Divisor, bem próximo da divisa entre Brasil e Peru. A formação chama atenção por Interessante, né? ser uma Sabe o que tá me lembrando muito? Né? Não sei se você lembra daquele caso, acho que a gente viu em algum iceberg do Dilmaguento, algo assim, daquelas histórias de que no passado as árvores eram gigantescas, só que essas árvores, tipo, caíram e não existem mais. Tipo assim, o que a gente vê, algumas montanhas são basicamente o tronco dela, tipo, como se fosse o tronco de uma árvore gigantesca, uma térvore que existia no passado, tá ligado? elevação bem no Achei meio da legal, parece pra floresta, com o caramba. seu pico estando a cerca de 400 metros de altura. Com Nossa! Alto pra caramba! essa formação podendo ser vista a centenas de Que quilômetros de legal, cara. distância. Muito Em maneiro. dias limpos, Olha a isso! formação pode ser Pô, que vista lugar até mágico, parece a montanha solitária, né, do mesmo Hobbit. dos Andes. Os Que povoados maneiro, mais cara. próximos de Cerro Caraca, comunidade nativa Nova Palestina, que parada é essa? El Cono são, aparentemente, assentamentos indígenas, como a comunidade nativa de Nueva Palestina e a cidade de Nuevo Bagazan, localidades bem isoladas e bem pequenas que ficam próximas às Pô, que doideira, assim. Fala pra você, o potencial desperdiçado, né, cara? Os nativos dessa área podiam cultuar alguma parada envolvendo essa montanha, né? Seria maneiro, cara. Eu achei da margens do hora. rio Ucayali. Não se sabe exatamente o que é Porque tá me lembrando muito aquela parada, tem uma pedra, um negócio assim, lá no meio daquele deserto da Austrália também. Não sei se vocês estão ligados a essa parada. A gente também viu aqui um iceberg de lugares misteriosos, algo assim. Não misteriosos, mas lugares interessantes. Ah,
que, tipo assim, é assim, no meio do deserto tem uma pedra, assim, tipo, aleatória, assim, gigantesca no meio do deserto, que os aborígenes cultuavam lá. E também tá me lembrando um pouco agora, olhando, aí tem que ser mais específico ainda, cara, a montanha que o Turin Turambar, no Silmarillion, ou nos Filhos de Húrin, basicamente, se escondeu lá, basicamente. Cerro Elcono, devido à região ser pouco explorada, com os geólogos especulando que a formação poderia ser um vulcão extinto formado há cerca de 5 milhões de anos atrás. Mas, obviamente, também existem pessoas que sugerem que o Cerro Elcono seja uma pirâmide erguida por uma civilização antiga que habitava a região e que foi engolida pela floresta. Se esse for o caso... Mas assim, é bastante interessante. 400 metros seria maior do que todas as outras pirâmides, né? Mas tipo assim, óbvio que não é, né? Mas o que faria, se não for vulcânico, o que faria algo, tipo uma montanha aparecesse no meio de um terreno plano? Cerro Elcondo é uma pirâmide quase 3 vezes maior do que a pirâmide de Gizé, no Egito. Mas não existem evidências que sustentam essa ideia. No entanto, os povos nativos da região veem Cerro Elcondo como um lugar sagrado. Eles chamam essa formação de Apu e consideram ela um guardião da floresta. Até o momento, nenhuma grande expedição foi feita para chegar até a formação. Pesquisadores só visitaram... Também, olha isso, né, cara? Tipo assim, a gente olha aquela floresta dos Estados Unidos que a gente tava passando aqui no vídeo do Semideus, né, cara, de coníferas lá, cara. Olha o Brasil, né, cara? O bagulho é doido mesmo, cara, que tem que ser macho pra entrar aqui no meio, né, cara? A sobrevoando de helicóptero. Inclusive, é possível ver em 3D o Cerro Elcondo através do Google Earth, como vocês podem ver no vídeo. E explorando a região ao redor da formação, eu encontrei alguns pontos interessantes, como um ponto de interesse chamado Pink Tree, ou Árvore Rosa, que fica próximo de outras elevações na floresta. E próximo desse ponto também podemos encontrar uma tal Golden Tree, ou a Árvore Dourada, que fica praticamente no meio do nada. Esses dois pontos provavelmente só são um erro no mapa do Google. Até porque, muito provavelmente, ninguém jamais chegou nessas regiões para ter um ponto de interesse ali. E a ferramenta do Google muito chegou louco, assim, nessas regiões. Eu falei que tem áreas aí da Amazônia. Olha isso, cara. Olha a imensidão do bagulho e só árvore, né? O que não deve rastejar aí por baixo, né? Eu acho isso muito maneiro. Para ter um ponto de interesse ali. Olha isso, cara. Tipo assim, onde se A ferramenta do Google louco, Earth, cara. como visto, é um ótimo lugar para encontrar esses locais extremamente isolados no planeta. Na verdade, graças a essa ferramenta, os cientistas já identificaram uma montanha no Moçambique, até então desconhecida para as pessoas de fora da região. Essa montanha ganhou o nome de Monte Mabu, e ela fica no norte do país. O Monte Mabu se localiza em uma região bem remota do Moçambique, que tem nas proximidades apenas o que parece ser povoados extremamente pequenos ao redor, como Nangazi, Indavu e Limbué. O Monte Mabu tem uma altitude de 1.700 metros e cobre cerca de 7.000 hectares e é coberto por uma densa floresta, lar de uma vasta fauna e flora que só veio à atenção da comunidade científica em 2005 graças às imagens de satélite da Google, que revelaram essa região para o mundo exterior. Após isso, uma equipe de pesquisadores foi até a região para estudá-la, conseguindo catalogar espécies que só podem ser encontradas no Monte Mabu, além de novas que não deve ter lá no cerro lá, né, cara? de espécies ameaçadas. Graças à ajuda das imagens de satélite da Google, o Monte tipo assim, você vê que é um lugar maneiro, mas aqui em volta já tá tudo desmatado, né? Mabu ficou informalmente conhecido como... Mentira, acho que não é desmatado, né? Eu tô confundindo, né? Lá é savana, né, cara? Então só, tipo, é savana que não é plantação. Floresta Google. Floresta Google. Uou, são belos projetos arquitetônicos. Bora! Ainda continuando na África, um dos lugares que eu acho mais fascinantes e bizarros no continente é um lago de água doce localizado no norte da República do Congo, chamado Lago Tele. Esse lago que, como vocês podem ver, é quase um perfeito círculo. Ele se localiza no meio de uma densa floresta pantanosa e extremamente longe de qualquer indício de civilização. A área foi pouquíssimas que maneiro, cara, muito vezes louco. visitadas por estrangeiros e até mesmo
mesmo nativos, devido Imagina tirar uma foto de barco bem aqui no meio, né, cara? à dificuldade de chegar até o lago e à vida selvagem da região, incluindo muitos insetos. Aparentemente, não existe nem mesmo uma gravação feita do lago. Eu, pelo menos, não encontrei nada. Caramba. Existe também próximo É do bastante grande, cara, parecia ali, né, Lago cara? Dava pra ver Tele, de um longe no outro mapa. lago chamado Emboku, a cerca de 50 quilômetros dele. Esse lago em particular, possivelmente é ainda mais isolado e pouco visitado. Afinal, não existe sequer imagens dele na internet, e só dá para observá-lo Que através de loucura, imagens é de enorme o satélite. lugar, né? O Lago Tele também é considerado Mas o Lago Tele é mais bonito, realmente. Ele parece um rosto de um alienígena, sei o lá. local onde um criptídeo chamado Ah! Mokele Membe habita. Essa suposta Ficou mais forte a teoria agora, hein? Esta criatura é descrita pelos povos nativos da região como um grande réptil com um longo pescoço que alguns traçam paralelos com os saurópodes, como o brachiosauro, levando a ideia de que esse tal Mokele Membe seria um dinossauro do grupo dos saurópodes que teria Seria muito louco se fosse verdade, né? Seria sobrevivido irado até a demais. modernidade. Mas a criatura nunca teve um avistamento confirmado, permanecendo assim como uma lenda local. Mesmo assim, a lenda desse criptídeo atrai Então, mas é um lugar muito isolado, né? Pô, é bizarro pensar que não teve uma expedição científica pra um lugar como esses na África ainda, que tem tantos animais interessantes e coisas intrigantes, né? curiosidade para esse lago isolado no Congo, que fica tão distante de qualquer coisa que até passa uma sensação de terror estranho. É meio assustador mesmo, né? Um lago muito. Sei lá, ele parece fundo, né? Ele é bem escuro por olhando de cima, né? E um país que Rússia. possui muitos lugares de difícil acesso e misteriosos é a Rússia. Por sua grande extensão, sendo o maior país do mundo em território, a Rússia é um prato cheio de locais inacessíveis e fascinantes, que aparecem principalmente ali na região da Sibéria e no extremo leste do país. Nessa região em particular, existe uma subdivisão da Saca. Rússia conhecida como a República de Yakutia, que é a maior subdivisão do país, tendo mais de 3 milhões de quilômetros Nossa, quadrados. maior do que a grande maioria dos países, né? Porém, tendo apenas um pouco menos de 1 milhão de habitantes, sendo uma Que região loucura. de baixíssima densidade populacional. É em Yakutia que está localizada inclusive a vila de Oymyakon, considerado o local habitado mais frio do planeta. Oymyakon Caramba. é uma vila com cerca de 460 habitantes e local em que as temperaturas no inverno podem cair abaixo dos menos 50 graus, com Maluco, né, cara? Tipo assim, por que os caras. Eu sei que pode ser falta de grana, algo assim, né, cara? Mas não vale o risco de tentar uma vida na cidade, né, recordes cara? Ficar históricos sofrendo num lugar em desses, torno né? de menos 67 graus a menos 71 graus. Mas além disso, uma localidade bem isolada e estranha em Yakutia é Ulakhan-Sis, uma cadeia de montanhas localizada Caramba, no norte da república, em uma região doido. isolada e de difícil acesso. Nessa cadeia de montanhas existem formações rochosas bem diferentes, conhecidas como Kigiryak, que são pilares de pedra altos que ficam espalhados pela região e dão a ela até um aspecto meio alienígena. Os maiores Total. pilares Parece realmente imagens, tipo, de outro planeta. chegam a até 38 metros de altura e Claro que é a Red Bull que tá patrocinando podem isso ser daí, encontrados lá centenas deles. Essa região só foi mapeada nos anos de 1870 pelo barão Gerhard von Meidel durante sua pesquisa na Sibéria. Porém, a região só ganhou notoriedade maneiro, que internacional em 2010, a partir Uau. de fotografias aéreas da região tiradas por Sergei Karpushin. Por causa de seu isolamento, visitar o Ulakhan-Sis é uma tarefa complicada. Os povoados mais próximos a essas cadeias de montanha estão a quilômetros de distância, e é necessário fazer uma trilha que pode durar dias para conseguir ver esses grandes pilares de pedra Então, uma baita atração turística, né, cara, que poderia ser, mas tá longe, tão longe de tudo que não tem como você pessoalmente. vender isso pra alguém, né?
E próximo a essa região da Rússia, um pouco abaixo no continente asiático, temos um país inteiro que de certa forma pode entrar nesse tema, a Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. E existem alguns pontos de interesse espalhados pelos... Cara, esse hotel da Coreia do Norte é uma das paradas mais loucas que existe no mundo, sabe? Eu acho a estética desse hotel muito louca, cara, eu acho maneira, cara, não vou negar que eu acho a estética desse hotel muito maneira, seu território, cara. É um dos prédios favoritos. Com alguns deles estando até mesmo na própria capital do país, Pyongyang. Um desses casos é de uma construção conhecida como o Hotel Ryugyong, que se localiza no... Tipo assim, ele é tão grandioso e é um estilo arquitetônico tão, tipo assim, tão futurista, né, cara? É um futurista meio anos 80, né? Eu acho muito louco, cara. Dentro de Pyongyang. Essa construção tem mais de 300 metros de altura e 105 andares, sendo o maior arranha-céu da Coreia do Norte. E ele chama a atenção pela sua arquitetura neofuturista e seu formato de pirâmide, podendo ser visto bem de longe e destoando da arquitetura geral da cidade. Então, né, totalmente, né, tipo, os prédios, com todo respeito aí, né, extremamente velhos, né, cara? Esses prédios aqui caindo aos pedaços e no meio esse... sei lá, não tem nem palavra pra isso aqui, A construção, né, do hotel... Eu ia falar monolito, mas não é um monolito. Se iniciou em 1987 e era planejado para ser finalizado em 1992, no aniversário de 80 anos do Kim Il-sung, que foi o primeiro líder do país. Porém, justamente nesse ano, a construção foi interrompida, motivada principalmente por uma crise econômica que assolou... Cara, e tem tanta... Tipo assim, existe algum apelo comercial essa construção, né, cara? País após a dissolução. Tem tantas pessoas querendo se hospedar na cidade. Da União Soviética. A construção serviria como um hotel. Cara, mas que loucura! A dissolução, tipo assim, ela foi feita numa encosta de uma montanha que já não existe mais, União né? Soviética. Olha isso, ó. A construção. Olha isso. Olha, cadê essa montanha aqui que tinha aqui atrás? Não serviria como um hotel, obviamente, e aparentemente o governo local... Vou dizer que eu achava até mais maneiro ele com a montanha permitiria atrás, que estrangeiros operassem cassinos e clubes noturnos no hotel. Posteriormente, com investimento estrangeiro, a construção foi retomada quase 20 anos depois, em 2008, onde a parte exterior foi finalizada, com expectativas que em 2012 o hotel seria finalmente aberto. Porém, a construção foi novamente interrompida em... E tá, tipo, abandonado até hoje, no sentido, tipo assim, o hotel não funciona. Março de 2013. E até hoje, o seu interior não foi finalizado. Apesar de, frequentemente, nos anos recentes, surgir notícias de que o governo de lá quer retomar a construção. Mas assim, é um plano super... sei lá, parece é literalmente uma obra faraônica, né, cara? No extremo norte do país, na fronteira com a China, podemos encontrar um lago localizado dentro de uma cratera vulcânica no topo da montanha Paektu, que é dividido entre os dois países. Esse lago é conhecido em coreano como Cheonjin, ou o Lago do Céu. A parte que cai dentro das fronteiras chinesas, apesar de ainda ser um tanto complicado de visitar, é acessível, tendo até alguns pontos que é possível explorar no Street View. Mas, como esperado, a parte que pertence à Coreia do Norte é bem mais restrita. Muito porque esse lago tem uma grande importância para o povo coreano no geral, já que, segundo a mitologia local, o povo coreano surgiu desse lago. Ele também é mencionado... estilo... Pô, tu várias referências de Senhor dos Anéis esse vídeo, né, cara? Estilo Lago Kuivienen, né, cara? Onde surgiram os elfos. Nos hinos das duas Coreias. E segundo a propaganda norte-coreana, o segundo supremo líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-il, nasceu nesse lago. Também é dito que quando ele morreu... Parece verídico, né? O gelo dentro do lago se quebrou e gerou um som tão alto que estremeceu os céus e a terra. Em 2018, inclusive, o Kim Jong-un e o até então primeiro-ministro sul-coreano Moon Jae-in visitaram juntos a região. Nessa ocasião, o sul-coreano levou de volta uma garrafa com água. Eu acho maneira essa irmã do Kim Jong-un aí, né, cara? Queria que ela assumisse depois que ele falecesse, ele não tem filhos mesmo, acho que seria muito louco, né? Tipo, você nunca teve uma ditadura, assim, desse nível que foi uma mina governando, né? Seria muito doido. Do lago. E além disso tudo, o Lago do Céu também é um local que... também? O Mokele Mbembe também vive aí? Seria um criptídeo conhecido
conhecido como o monstro do lago Tiantin, sendo Tiantin Por que esses monstros são sempre esse formato, né? Céticos irão dizer que são troncos, né, cara? Eu vou dizer que são apenas subespécies de um mesmo gênero. o nome que os chineses dão ao lago. Essa criatura seria muito parecida com o Pra ficar famoso de monstro bobão. do lago Ness, sendo descrito como uma criatura de pescoço longo que tem uma cabeça humana ou uma cabeça de boi, que relatos de seu avistamento datam desde 1903, havendo até supostas capturas dessa criatura em vídeo, com uma delas feita em 2007 por um repórter chinês que afirmou ter visto 6 criaturas nadando no lago juntas. Essas histórias aumentam ainda mais a mística desse lago dividido E o entre que esses bichos comem, duas né? nações, que é envolto em lendas e propaganda. Ah, mas mais interessante, vai. Então, eu acho que é isso. Ok. Esses foram. Muito bom vídeo, né, gente? Como sempre, é o padrão de qualidade do Semideus, né, cara? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês gostariam de visitar algum desses lugares aí, tá bom, gente? Claro que provavelmente vocês nunca irão, assim como eu, porque são lugares que nem uma pessoa, que ninguém pode ir, basicamente. Então, acho que vai ficar só pro vídeo mesmo. Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.